Olá, queridos. Essa é a nossa aula de continuidade, a química do carbono. Hoje nós iremos ver as cadeias carbônicas e as suas classificações. Como foi falado, o átomo de carbono tem a propriedade de formar cadeias, justamente essa propriedade que faz com que exista milhares e milhares de cadeias carbônicas, ou seja, de substâncias orgânicas. Então, como existe essa quantidade de cadeias carbônicas, há uma maneira de se estudar sua classificação, a classificação das suas cadeias. Primeiramente, a gente pode classificar uma cadeia entre aberta e fechada. Aberta, fechada ou mista. Que a gente vai ver mais na frente que mista é uma mistura de parte aberta e parte fechada. As cadeias abertas são chamadas também de cadeias acíclicas ou alinfáticas. Apresentam duas extremidades, ou seja, duas pontas, no mínimo. E elas se classificam de acordo com a presença também de um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Como eu já falei na primeira aula de química orgânica, heteroátomo vem ser aquele elemento diferente de carbono que está entre dois carbonos, dois átomos de carbono. Por exemplo, nós temos aqui a cadeia aberta homogênea. Então, essa cadeia aberta homogênea, ela não possui heteroátomos entre carbonos. A gente pode ver aqui que é só carbono, um ligado em sequência ao outro. Só que a gente também tem a cadeia heterogênea, uma cadeia aberta heterogênea. Ela já possui um heteroátomo entre carbonos. Aqui a gente tem um exemplo que tem um oxigênio entre dois carbonos. Esse elemento pode ser um oxigênio, como a gente está vendo, pode ser um nitrogênio, pode ser um enxofre, tá? Então, quando eu tiver um heteroátomo entre dois carbonos, essa cadeia vai ser classificada como heterogênea por ela ter um heteroátomo, tá? De modo seguinte, a gente pode classificar uma cadeia aberta entre normal ou ramificada. O que seria uma cadeia normal? Uma cadeia normal é aquela que tem apenas duas extremidades, tá? E outra característica de uma cadeia normal, ela só possui carbonos primários e carbonos secundários. Vamos lembrar o que é um carbono primário e um carbono secundário? Então, carbono primário é aquele carbono que está ligado somente a outro átomo de carbono, tá? E carbono secundário é aquele que vai estar ligado, é como se, tipo, vamos colocar aqui um terceiro carbono. Vamos fingir que aqui é um carbono. Então, esse carbono aqui, ele estaria ligado a este e também a este carbono, ou seja, a dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário, tá? Então, esse é um exemplo de carbono secundário. As cadeias abertas normais só vai ter carbonos primários e secundários e duas extremidades, tá? Na cadeia ramificada, ela vai ter um radical, tá? A gente tem aqui a nossa cadeia principal. Deixa eu marcar ela aqui. Então, nós temos a cadeia principal e todos os carbonos que estão fora da cadeia principal, eles são nomeados como radicais, tá? Então, cadeia ramificada vai ser aquela que tem radicais. Um outro conceito que a gente pode dar para a cadeia ramificada é aquela cadeia que tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Vamos ver? Olha esse carbono aqui, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Se ele está ligado a 3 carbonos, ele é um carbono que? Terciário. Então, aí o exemplo de que uma cadeia ramificada, ela tem pelo menos um carbono terciário ou um carbono secundário. Tá?
As cadeias abertas também podem ser classificadas de acordo com o tipo de ligação, tá? Por exemplo, se nessa cadeia carbônica só tiver ligações simples, ela é chamada de saturada, tá? E essas ligações simples, elas são consideradas ligações entre carbonos. Então, entre os carbonos dessa cadeia carbônica só tem ligações simples, ela é uma cadeia saturada. Se entre os carbonos tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, aí essa cadeia ela é classificada como insaturada. Lembrem-se que a gente ainda está falando de cadeias abertas, tá? Então, as cadeias abertas podem ser homogêneas ou heterogêneas, normal ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, tá? Agora vamos falar das cadeias fechadas. As cadeias fechadas, elas apresentam uma figura geométrica em forma de um anel, né, ou um círculo. Elas podem ser classificadas de acordo com a presença de um anel aromático ou não. Então, antes de falar desta classificação de cadeias aromáticas ou não, vamos pensar o seguinte: uma cadeia fechada vai ter apenas carbonos secundários, porque se ele está fechado, então um carbono só vai se ligar a dois outros carbonos. Então, este aqui, ó, ele é secundário, esse aqui é secundário, este também, e esse quarto carbono também é secundário, tá? Então, em compostos fechados, nós só iremos ter carbonos secundários. E como classificar essas cadeias fechadas? Elas podem ser classificadas como acíclica ou não aromática, e também podem ser classificadas como aromáticas. O que é uma cadeia aromática? Então, uma cadeia aromática, ela tem as seguintes características, né? Digamos, vamos resumir em 3 características principais. Ela sempre tem 6 carbonos, ok? A cadeia aromática, ela é formada, além dos 6 carbonos, existem 3 ligações duplas, como vocês estão vendo aqui na figura. E essas 3 ligações duplas, elas estão alternadas, tá? Então, esse aqui é um exemplo de cadeia aromática. E a cadeia aromática, ela pode ser representada de 3 formas. Ela pode ser representada através desse ciclo, né, com 6 pontas, aqui é um hexágono, e 2 traços representando as ligações duplas. Ela pode ser representada dessa forma, apresentando todas as ligações, todos os átomos de carbono envolvidos, ou ela pode ser representada dessa forma aqui também um hexágono. Em vez de colocar as 3 ligações duplas, eu coloco aqui um círculo no meio dessa cadeia. Por que a cadeia aromática ela pode ser representada por um ciclo? Porque os aromáticos, eles apresentam aromaticidade, tá? E, além da aromaticidade, eles também ocorre o efeito de ressonância. O que é ressonância? A ressonância é a instabilidade da ligação dupla. A ligação dupla, ela não é estável na seguinte forma: ela não permanece entre esses 2 carbonos. A ligação dupla, ela acontece o efeito de ressonância. Ela fica migrando, essa ligação dupla aqui, ela migra para cá. No momento que essa ligação dupla migra para cá, esta aqui migra para o lado e a outra também migra. Então, naturalmente, essas 3 ligações duplas, elas são difíceis de determinar onde elas estão, porque acontece a ressonância, como se fosse a dança das cadeiras dessas ligações. Por isso, a gente representa ela em forma de ciclo, porque não se sabe exatamente em qual carbono está a ligação dupla. E por que
que essas cadeias recebem o nome de aromáticas? Porque as primeiras substâncias aromáticas, né, que foram isoladas, elas possuem aromas. Por exemplo, essa aqui é o exemplo da cadeia aromática mais simples. Ela é chamada de benzeno. O benzeno, ele tem aroma de óleo de amêndoas. Porém, não deixe se enganar pelo aroma, pelo cheiro. O benzeno, ele é altamente tóxico. Então, você pode estar ali sentindo um cheiro de aroma de amêndoas e pode estar intoxicando ao ponto de levar, né, a vômitos, a desmaios e, se essa intoxicação for muito elevada, até a morte. Então, nós vimos aqui o que são os aromáticos. E o que são os não aromáticos? São aqueles que não têm essas características. Vão ser compostos acíclicos com 3 carbonos, 4, 5, até 6. Porém, esses compostos não aromáticos não vão ter essas 3 ligações duplas alternadas, tá? Então, os acíclicos ou não aromáticos vão ser todas as outras cadeias carbônicas que não possuem, tá, essa aromaticidade, essas 3 ligações duplas alternadas e com um hexágono, ok? Como a gente ainda pode classificar as cadeias aromáticas? Elas podem ser classificadas também quanto ao número de anéis aromáticos. Por exemplo, aqui nós temos uma cadeia, como eu já falei, o benzeno. Ela só tem um anel aromático, tá? Então, ela é chamada de mononuclear, porque só tem um anel. Aqui nós temos já 2 anéis, então ela é classificada como polinuclear. Então, a polinuclear vai ter 2 anéis ou mais, tá? As polinucleares também podem ser classificadas de outras maneiras. A gente pode classificar entre polinuclear isolada ou polinuclear condensada. O que vem ser polinuclear isolada? Vão ser aquelas cadeias nas quais os anéis aromáticos eles estão sendo separados pelo menos por um átomo de carbono, tá? E as condensadas? Elas estão ali uma ao lado da outra, não existe nada separando. Então, a isolada, elas estão separadas por pelo menos um átomo de carbono, e a condensada, elas possuem seus carbonos ali, um ao lado do outro, formando uma cadeia condensada. Tá? As cadeias carbônicas fechadas ou acíclicas também têm sua classificação. Elas podem ser classificadas de acordo com sua saturação. Por exemplo, se na minha cadeia fechada só tiver ligações simples, assim como a cadeia aberta, se só tiver ligações simples entre os carbonos, ela é classificada como saturada. Aí o conceito se repete. E se tiver pelo menos uma ligação dupla, a minha cadeia vai ser o quê? Insaturada. Tá? Então, essa classificação quanto à saturação, saturada ou insaturada, ela serve tanto para aberta quanto para a cadeia fechada. Tá? Assim como a cadeia aberta, ela também pode ser classificada de acordo com a presença ou não de um heteroátomo. Ela é classificada como homogênea ou homocíclica quando ela só tem átomos de carbonos ligados entre si. Mas, se nessa cadeia fechada tiver um heteroátomo entre o carbono dessa cadeia fechada, ela pode ser classificada como heterogênea ou como heterocíclica, ok? Como eu falei para vocês, também tem cadeias mistas. O que são as cadeias mistas? São cadeias que são abertas e que são fechadas ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos um exemplo. A gente tem aqui esse ciclo com 4 carbonos e a gente tem aqui ao lado como se fosse um radical. Então, ele é considerado uma cadeia aberta. Então, ela é mista porque tem parte aberta e tem parte fechada, ok?
Então, aqui eu trouxe para vocês um quadro geral da classificação das cadeias. Então, como nós vimos, elas podem ser abertas, né, chamadas de acíclicas ou alinfáticas, ou fechadas, também chamadas de cíclicas, e pode ser mista, que é quando tem parte aberta e parte fechada. Olhando para a cadeia aberta, a gente pode classificar ela quanto à disposição dos átomos, né, normal ou ramificada, lembrando que a normal só vai ter carbonos primários e secundários, e na ramificada vai ter pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. A gente pode classificar as cadeias abertas quanto tipo de ligação. Se só tiver ligações simples entre carbonos, ela é saturada. Se tiver uma ligação dupla ou uma tripla, ela vai ser insaturada. E a gente também pode classificar de acordo com a natureza do carbono. Se nessa cadeia principal só tiver carbonos, ela é homogênea. Mas se tiver um oxigênio, o enxofre, o nitrogênio entre dois carbonos, aí ela vai ser heterogênea, ok? E quanto à classificação da cadeia fechada, ela pode ser acíclica ou não aromática e pode ser aromática, tá? Falando da aromática, lembra, aromática tem que ter 6 carbonos, né? Tem que ser um hexágono com 3 ligações duplas, e essas ligações duplas elas têm que ser alternadas. Ela pode ser mononuclear se só tiver um núcleo, se tiver só um ciclo, ou polinuclear se tiverem 2 ciclos ou mais. Se esses 2 ciclos estiverem separados por um átomo de carbono, ela é isolado. Se esses 2 ciclos estiverem juntos, um ao lado do outro, é um núcleo condensado, tá? E falando da cíclica ou não aromática, assim como da cadeia aberta, a gente pode classificar entre normal ou ramificada. Se tiver, as ligações podem ser simples, sendo saturada a cadeia, ou insaturada, ligação dupla. E a natureza dos átomos podem ser homocíclica, que é o mesmo que homogênea, só vai ter átomos de carbono no ciclo, e pode ser heterocíclica, que é o mesmo que heterogênea, ou seja, vai ter um outro elemento que não seja carbono, ou seja, um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio, no meio desse ciclo, tá? Então, aqui é um resumo geral da classificação das cadeias carbônicas, tá? E ficamos por aqui.